queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo umas novidades na área da filosofia, para a gente poder aqui raciocinar, refletir e construir alguns conceitos. Primeiro, quero logo aqui te dar um conselho. Você precisa ter foco e concentração, então melhora aí o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente de estudo, o teu ambiente de apreensão do conhecimento. O ambiente é fundamental. Nosso estado de espírito também. Então, desenvolva aí uma condição aí que seja muito boa para você aprender, para você conseguir chegar aonde nós queremos alcançar os nossos objetivos, que é recolher, né, as nossas informações. Hoje nós vamos tratar de um conteúdo muito interessante, que é o próprio conteúdo da disciplina, que é a filosofia, o que a filosofia tem a oferecer, o que constitui essa filosofia, né? Essa filosofia que tanto ajudou a humanidade desde o começo aí, superando um pouquinho o mito, ora voltando para ele, buscando lá no senso comum, melhorando as qualidades da própria ciência e dela mesma. Então hoje nós temos o conteúdo básico nosso, que é a própria filosofia. Então, nós temos aqui a filosofia enquanto conteúdo para as nossas reflexões, ok? Quando a gente fala de filosofia, quando nós entendemos ali que vamos tratar do conteúdo da filosofia, é sempre bom que nós tenhamos em conta que este elemento chamado filosofia está instaurado aí como área do conhecimento humano. Tá? Então, olha só, nós temos aqui a filosofia como área, certo, do conhecimento humano. Enquanto área do conhecimento humano é extremamente abrangente, portanto, a área do conhecimento humano. Perfeito? E aí ela tem uma abrangência muito grande, né? Existem muitas discussões sobre o objeto de estudo da filosofia, sobre aquilo que ela utiliza enquanto elemento que ela vai se debruçar para fazer o seu processo de investigação, né? O seu processo de busca. Mas o que nós sabemos é que ela tem um campo vastíssimo de atuação, ela tem um campo vastíssimo de busca e de objetividade dentro do processo de obtenção do próprio conhecimento. Então, a filosofia enquanto área do conhecimento, ela está, tá, sendo trazida como um elemento fundamental para que a gente desenvolva uma série de outros conhecimentos. Tá? Então, veja só, a filosofia, enquanto propriamente área do conhecimento, ela está dentro do processo que nós consideramos como reflexivo, a reflexão como elemento fundamental, tá? Como um dos conteúdos básicos que a filosofia pode nos oferecer e também trazendo para a gente o elemento crítico, a crítica como elementos fundantes. Nós já temos algumas aulas aqui que falam sobre reflexão e crítica como elementos que estão dentro das características da própria filosofia. Então veja só, esta reflexão como o repensar, o processo de reavaliação, o processo de retorno do pensamento, o processo em que o pensamento se debruça sobre ele mesmo, para que ele possa encontrar novos elementos. Né? Olha só, a reflexão enquanto repensar, enquanto pensar novamente. Ó, pensar novamente. Okay? Não é um simples pensar, é um reavaliar, é um repensar, tá? É um recondicionar. É uma busca diferenciada a partir daquilo que já tínhamos instaurado. Então, nós vamos ficar num movimento constante de reelaborarmos o conhecimento a partir deste novo pensamento, desta nova condição, correto? Veja só, e o movimento crítico, professor? O movimento crítico, nós vamos aqui quebrar ideologias, desfazer ideologias, desvelar ideologias. O movimento crítico, ele pode ser entendido de várias formas, mas nós temos o desvelamento, ó, certo? O processo de desvelamento de ideologias. Ok? Então, a quebra dessas ideologias também faz parte aqui deste movimento crítico. Ok? A crítica é um elemento fundamental para que a gente consiga fazer, na verdade, alcançar, né, todos esses processos, todos esses elementos que são fundamentais e que estão compondo a própria área do saber, que é a nossa querida filosofia. Bom, a nossa filosofia, necessariamente, ela vai ser trazida a partir de suas grandes características, né? Nós temos algumas características também que são fundamentais para esta filosofia, ó, tá?
algumas características aqui que merecem, além da reflexão e da crítica, que entram como elementos fundamentais, elementos característicos da própria filosofia. Nós temos a radicalidade, certo? Tá? A própria rigorosidade, certo? A visão de conjunto, ok? E isto aqui, obviamente, dentro de um universo trazido pela própria reflexão, certo? E pela própria crítica, pelo próprio conhecimento desenvolvido a partir da crítica, tá? Então nós temos a reflexão, tá? E a crítica aqui também como fundamentos para essas características, ok? Então reflexão e crítica sempre vão estar associados ao envolvimento, ao desenvolvimento e ao prosseguimento do pensamento filosófico. Então, a radicalidade é esta condição de profundidade, essa visão mais profunda sobre o conhecimento, a rigorosidade como método, existe um caminho, né, que a gente precisa estabelecer, e a visão de conjunto, essa visão de conjunto, a busca pelo todo, a busca por essas visões que nós temos de elementos que estão associados ao todo, àquilo que nós podemos abranger o máximo possível da nossa visão sobre aquilo que é estudado, ok? Bom, além dessas características como reflexão, crítica, radicalidade, rigorosidade, visão de conjunto, tá? Que estão dentro deste pensar, a reflexão e a crítica se destacam sempre enquanto características deste processo da filosofia. Nós temos também as famosas, tá, áreas da filosofia, certo? Nós temos as famosas áreas da filosofia, certo? Dentre essas áreas da filosofia, nós temos a que fala sobre o conhecimento, que é a epistemologia, ok? Ok? Esta epistemologia como a área que vai ser responsável pelo conhecimento, certo? Além da epistemologia, nós temos a ética, ela que vai ser responsável por tematizar o nosso comportamento. Nós temos a politeia, a política, falando sobre a vida coletiva, ok? Nós temos a estética falando sobre a sensibilidade. Certo? Olha só. Então, nós temos as áreas da filosofia. Além das áreas da filosofia, nós temos aqui, tá? Obviamente tem mais algumas áreas, mas para o ensino médio a gente fica de boa aqui nessa parte, tá? Nós temos outras, mas para a universidade fica mais cabível essas outras áreas. Vamos ficar aqui principalmente, tá? Aqui já está de boa índole. Nós temos aqui, por exemplo, a divisão da filosofia. Vamos aprofundar, certo? A filosofia, ela possui uma divisão, tá? E essa divisão ela pode ser feita a partir de uma série de critérios. Por exemplo, nós podemos fazer essa divisão da filosofia a partir de problemas, certo? Tá? Pode ser feito através de método, certo? Ou pode ser feito através da história da filosofia, que é a mais comum, certo? A famosa história da filosofia. Então, nós podemos pegar a filosofia e fazer uma divisão dela a partir destes três elementos. O mais comum que vocês vão encontrar é a divisão feita a partir da história da filosofia. Mas nós podemos dividir a partir dos grandes problemas filosóficos, né? Sobre a justiça, a felicidade, o amor. Nós podemos falar sobre os elementos do comportamento humano, a sensibilidade a partir da beleza, a partir daquilo que não agrada também a nossa sensibilidade. Nós podemos falar a partir dos seus métodos, tanto a dedução como a indução, como o método fenomenológico e vários outros métodos. Nós podemos utilizar esta divisão. Mas, como eu falei a vocês, a mais comum é a divisão a partir da história. A história da filosofia, geralmente é que as pessoas utilizam, tá, como elemento básico para apresentar a divisão, né, desta área do saber. E aí, geralmente, quando você pega a história da filosofia, como ela é a mais comum,
é a que você mais coloca ali dentro do ensino médio, porque estas aqui são mais temáticas, são mais por temas, certo? Os métodos, como você pode pegar aqui indução, como eu falei, você pode pegar a dedução, tá? Os problemas como a origem do universo, lá nos pré-socráticos, ó. Olha aqui. Você pode pegar problemas também a partir do nosso comportamento, como o que é a moralidade, o que é a moralidade. Você pode pegar também alguns problemas da filosofia a partir da politeia, ou da política, ou da própria sensibilidade, que é estética. Ó, aqui você pode pegar elementos como a própria democracia, o que é ser democrático, ou a democracia em si. E isso tudo vai constituindo, tá, o que nós sabemos o que é a filosofia. Ó. Quando nós perguntamos o que é a filosofia, nós sempre percorremos, pelos seus elementos básicos, reflexão e crítica, pelas suas características associadas a esta reflexão e crítica, que também entram como característica, pelas suas áreas, pela sua divisão, certo? Mas, como eu disse a vocês, a divisão mais comum é feita a partir da história. E aí segue aqueles elementos históricos também. Você pega aqui, olha, a filosofia chamada antiga, certo? A famosa filosofia antiga. Nesta filosofia antiga, você percebe que tem os pré-socráticos, por exemplo. Ó, você pega aqui os famosos pré-socráticos. Aí você vê o período socrático, o famoso período socrático, certo? Aí você vai até o período sistemático, famoso período sistemático, tá? Então, nós temos o período socrático, o período sistemático e o famoso período helenístico, certo? Então, nós temos vários períodos dentro da filosofia antiga. Aí você pode ir também para o mundo medieval, para o medievo, tá? A famosa filosofia medieval, certo? Na filosofia medieval a gente pega geralmente as escolas, tá? Patrística e escolástica. Geralmente a gente coloca as escolas da Idade Média, a patrística e a escolástica, certo? E aí você pode também partir para a filosofia moderna. Então você tem aqui também a possibilidade da filosofia moderna. Nesta filosofia moderna você pode pegar aquelas instâncias da origem do conhecimento, principalmente as que mais fazem sucesso, né? O racionalismo, certo? O empirismo, o criticismo, que são as escolas, né, que abordam vários temas, tá, com problemas e métodos, dentro da filosofia também, mas isso aqui é um prosseguimento histórico, tem algo linear, né, de dentro ali, de que a gente considera como o envolvimento a partir do desenrolar dos anos e a filosofia acompanhando, né, esta evolução do desenrolar dos anos. E nós falamos em filosofia pós-moderna ou filosofia contemporânea, né? Então a gente pode ter aí essa configuração do que a gente chama de filosofia pós-moderna, pode aparecer assim, ou, se preferirem, a filosofia chamada contemporânea. Pode aparecer desse jeito também, com as suas escolas aí muito bem delineadas, né? Nós temos aqui, por exemplo, a fenomenologia, muito famosa, citar algumas, tá? Não vou citar todas. Mas aqui nós temos, por exemplo, a fenomenologia, famosa, tá? Além da nossa querida fenomenologia, o existencialismo, Sartre,
ok? Então são elementos, né, são formulações, são possibilidades que nós temos de abordagem da filosofia. Como eu falei a vocês, a mais conhecida é justamente esta histórica, que você vai acompanhando lá a disciplina de História. Um abraço aqui para os nossos professores da rede de educação aí, da SEDUC de História, pessoal muito competente, e aí já vão também ajudando a gente, porque eles vão explicando também o que é este mundo antigo, o que é este mundo medieval, tá? No que consiste esta vida moderna, e como se configura também a história mais atual, que é a nossa contemporaneidade, ou, claro, dentro da filosofia também, a contemporaneidade é chamada de pós-modernidade apenas. São termos possíveis e termos bem utilizados. Então, perceba uma coisa, você pode ir a partir dos temas que ela vai apresentando com problemas e métodos, ou você pode seguir o elemento histórico, como eu falo sempre. O elemento histórico geralmente é o mais utilizado porque vocês têm mais contato já com este desenrolar da história desde o ensino fundamental até o ensino médio, mas não é a única forma de abordagem. Algumas universidades utilizam muito mais problemas e métodos, tá? Outros, claro, elementos que são utilizados para estudo podem ser acrescentados, mas esses três aqui, tá, a partir de tematizações de problemas e métodos e a história, são os mais utilizados. Mais uma vez, não é obrigado ser só desse jeito. Isso aqui é filosofia, gente. Nós temos ali várias maneiras de apresentar. Eu só estou mostrando para vocês as mais comuns e aquelas que realmente as pessoas tomam mais como propriedade para poder levar até nós, tá bom? Então, veja só, quando você fala sobre o que é filosofia, você associa a uma área do conhecimento que traz para a gente filosofia como reflexão, filosofia como crítica, ok? Dentro desta reflexão e crítica, você acrescenta as características de radicalidade, rigorosidade e visão de conjunto, que são propagadas, construídas e elaboradas a partir dessa visão reflexiva e crítica. Elas se enquadram nestas áreas em que esta radicalidade, essa rigorosidade, esta visão de conjunto, esta área do conhecimento que é a filosofia, ela vai, claro, estudar o conhecimento, o comportamento, a nossa vida, o nosso trato, o nosso convívio coletivo e a nossa sensibilidade. E aí, dentro deste estudo, você pode aprimorá-lo, desenvolvê-lo, constituí-lo a partir de três grandes elementos, fundamentos e estruturas. Você pode ir a partir dos temas associados aos problemas e métodos. Então, você vai ver que na epistemologia aparece, no comportamento humano, na ética aparece, na vida coletiva aparece, na sensibilidade ou na estética também aparece. Tanto elementos associados aos problemas, como elementos associados aos métodos. E, obviamente, a interpretação histórica de cada área desta, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao passar do tempo e, claro, ao aprimoramento deste tempo. Obviamente, mais uma vez, existem muitas literaturas sobre isto, vocês podem encontrar outras sugestões. Essas aqui são as mais usadas, né? Que a gente tem muito mais contato com o cotidiano, com aquilo que nós usamos principalmente na educação básica, que está o ensino médio, tá bom? Não é livre de existirem outros pontos a serem abordados ou outras propostas, né, outras considerações dentro desse processo. O importante mesmo que é importante, é que nós tenhamos noção, tá, desta filosofia como área do conhecimento, as suas características, as suas áreas e a possibilidade da divisão dela para o seu estudo dentro destas áreas, com estas características, sempre utilizando a reflexão e crítica como fundamento para esta investigação. Fica aqui o nosso forte abraço, o convite a vocês acompanharem as aulas, olharem mais conteúdos a respeito disso. Nós temos outros conteúdos também dentro desta temática já aqui na plataforma Gonçalves Dias. Vai no nosso Instagram, vê aí o YouTube e todas as nossas redes sociais, tá? Um beijo grande a vocês, fique em casa, fique conosco, mas fique estudando.